Olá, bom dia, amado irmão da Igreja Batista Itaipu, você amigo que também está acompanhando aí a nossa escola bíblica dominical online agora nesse modelo. É uma alegria estarmos mais uma vez nessa manhã aqui junto de domingo para a gente tirar esse tempo para estudar, refletir e aprender um pouco mais sobre Deus, a sua palavra e como devemos viver neste mundo. Bom, essa é a nossa classe, a Jornada Cristã, e essa é a nossa quarta aula já. Nós tivemos uma aula ainda antes de toda essa pandemia do coronavírus, nas dependências da nossa igreja, ali juntos, fizemos uma introdução de como se daria o método aí, né, da escola bíblica, a estrutura da escola bíblica, dividimos em classe e vimos a ementa dessa nossa classe de teologia prática, a jornada cristã, crescimento espiritual. E já tivemos, então, duas aulas aqui nesse sistema online. Essa, então, é a quarta aula que nós temos aqui dessa nossa classe, a Jornada Cristã. O livro que nós estamos usando é esse livro aqui, Crescimento Espiritual, do Jerry Bridges, Como Amadurecer em Cristo, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, né, para a gente estudar. Espero que você esteja aí, como sempre, confortável, com o seu café, com a sua família aí na sala ou no quarto, mas que você esteja também com o seu livro da escola bíblica ou o seu caderno de anotações, seu bloco de notas, para você aproveitar melhor essa aula. E espero também que você esteja se desafiando para responder o formulário, o questionário, tanto para você se desafiar, para ver se você está aprendendo aí mesmo nas aulas, mas também dar um feedback para a gente ver como é que o pessoal está se saindo e a gente poder melhorar cada vez mais, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela aí com vocês, tá joia? Esse é o nosso PowerPoint, a tela que nós temos seguido. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente poder se ver melhor, tá bom? Então, tá aí, Jornada Cristã, o crescimento espiritual, tá bom? Nós vimos na aula número 2, ou vamos dizer, na primeira aula, efetivamente, o alicerce do crescimento cristão. Vimos que a graça de Deus é o alicerce que tem que fundamentar o nosso crescimento, tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para ficar bem legal. Vamos ver se eu consigo aumentar. Isso, agora sim. Agora o negócio ficou bom aqui. Bom, não. Não vai dar para aumentar muito? Então vamos aí, é isso. Na segunda aula nós vimos então o papel do Espírito Santo, que foi semana passada, né? Vimos a obra do Espírito Santo, que é a obra da santificação. Não apenas o Espírito nos regenera, mas ele também nos santifica, tá bom? Vimos então o que é a obra da santificação, como ela se desenvolve, né, nesse processo sinergístico que nós chamamos de cooperação, né? Vimos a diferença entre regeneração e santificação, como elas andam juntas, e vimos os resultados, qual é o resultado da santificação, que é nos conformar à imagem do perfeito ser humano, a bendita pessoa do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Hoje, nessa aula número 3, ou aula número 4, na verdade, nós vamos ver, então, a busca pela devoção profunda. É isso que nós vamos ver, tá bom? A busca pela devoção profunda. Bom, a nossa estrutura da escola bíblica, ela está dividida em, deixa eu lembrar você, em 3 grandes sessões, tá? São 10 aulas em 3 grandes sessões. Na primeira sessão é chamada a necessidade do crescimento espiritual. Nós vimos o alicerce do crescimento, o papel do Espírito Santo e a busca pela devoção profunda. Então, hoje a gente termina essa primeira sessão, que é a sessão da necessidade do crescimento, tá joia? Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos entrar então nos meios, tá? Nos meios do crescimento espiritual. Vamos falar das disciplinas espirituais, a gente vai começar uma caminhada aí sobre as ferramentas, os instrumentos, como o Espírito Santo então age, né, por meio de meios que ele escolheu, tá? Hoje, a busca pela devoção profunda. Bom, nesse âmbito, a nossa aula hoje tem 2 tópicos só, porque o assunto é muito legal e é um assunto também bem assim, profundo, amplo. Então, eu vou tentar correr aqui para não estourar o horário, mas a ideia é a gente trabalhar uma definição de devoção, tá? Uma definição de devoção, e depois o ritmo da devoção.
como um cristão devoto se parece, ou como a devoção cristã se desenrola, né? Ou qual é o ritmo que ela tem na prática, na vida prática, tá bom? Deixa eu começar com um dos livros que é uma citação de um livro do A.W. Tozer, que foi um grande mestre aí da história da igreja, especialmente aí do século XX. Esse é um clássico, Em Busca de Deus, até uma indicação para você ler, é um livro que, quando eu li, me abençoou muito, assim, é uma leitura muito tranquila, mas muito devocional. E olha só como ele começa com uma provocação sobre devoção cristã. Ele diz assim, ó, a ortodoxia. O que é ortodoxia? A palavra orto significa reto, né? Significa reto. E doxa significa a ideia de glória, a ideia de ensino, de percepção. Então, o que é? A ortodoxia significa o ensino correto, o ensino direito, né? O ensino certo. A ortodoxia, ou a opinião certa, é, na melhor das hipóteses, uma parte muito pequena da religião. Olha a provocação dele. Embora a disposição correta não consiga subsistir sem as opiniões certas, ou seja, um coração correto para Deus, não existe sem ter a disposição, sem ter o entendimento correto para com Deus. Olha o que diz. Estas, as opiniões, podem subsistir sem aquela. O que ele quer concluir? Olha só. Pode haver uma opinião certa sobre Deus, tanto sem amor quanto sem uma disposição correta para com ele. E olha como ele termina, eu grifei ali, Satanás é uma prova disso. Quando a gente fala de crescimento espiritual, essa é uma provocação aí do Tozer, né? A gente tem que lembrar que por que a gente enfatiza tanto o ensino? Por que a gente enfatiza tanto? A gente vai ver isso nas próximas aulas aí, né? A gente enfatiza os meios de buscar o crescimento, porque a gente enfatiza tanto a palavra de Deus, por exemplo, como um meio fundamental, né? A doutrina, o ensino, a pregação, a centralidade da Escritura, do conhecimento de Deus. Mas o Tozer está lembrando a gente aqui que a devoção, ok, a devoção cristã, ela é muito mais do que apenas você ter a opinião correta sobre Deus. Muito mais. A gente vai ver isso, tá bom? E ele, inclusive, faz uma provocação dizendo o seguinte, olha, é possível, isso acontece na prática, é possível, e não é apenas possível, é comum a gente ver pessoas que têm opiniões corretas sobre Deus, tá? Na sua mente, as categorias estão bem encaixadas, mas o seu coração não está voltado para Deus, não há um amor por Deus e não há uma disposição correta de uma vida vivida diante de Deus. E ele conclui dizendo, Satanás é a prova disso. Satanás é um ótimo teólogo, ótimo teólogo. Satanás é um brilhante teólogo. Satanás sabe a escritura de cabo a rabo. Ele mesmo citou para o Senhor Jesus e fez uma exegese própria, né, dos textos do Antigo Testamento, de Deuteronômio e Salmo, quando ele tentou Jesus. Mas nem por isso. Satanás conhece toda a história da redenção, esteve presente nos principais eventos, né, da história da redenção, mas nem por isso ele tem um amor para com Deus e uma disposição correta para com Deus e uma vida vivida para com Deus. Essa é uma grande provocação que eu quero começar, como a ideia de devoção é importante se a gente quer crescer espiritualmente. A ideia de devoção é muito importante se a gente quer crescer espiritualmente, tá bom? Então, tendo visto isso, nós precisamos definir o que é devoção. Então, o que é devoção? Né? Quando você pensa nessa palavra, devoção, ou quando você pensa, poxa, aquele homem ali, ou aquela mulher, aquele jovem, né, aquele adolescente, é um cristão devoto. Né? O que você pensa? Né? Talvez venham várias imagens na sua cabeça sobre o que de fato tem a devoção, o que vai ser a devoção cristã. Né? Bom, em definição de termos, né? Existem 3 palavras aí que são muito caras, não apenas na Bíblia, na Escritura, mas ao longo da história da igreja, né? Que tentam definir o que significa a devoção cristã. Primeiro, a própria palavra devoção, que aparece na Escritura, mas é muito utilizada na história da igreja, né? Que significa dedicação completa. A etimologia da palavra é essa. Devoção significa uma dedicação completa. E isso é de um sentido bem amplo, não apenas a devoção religiosa, né?
ou espiritual, no sentido da devoção para com Deus, do seu reino, mas no que diz respeito à devoção ao trabalho, a devoção à família, a devoção a um hobby, a devoção ao esporte, a devoção a uma ideologia, a devoção a uma pessoa, né? E significa que a devoção significa você se dedicar completamente para algo ou para alguém, tá bom? É isso. Mas uma segunda palavra que ajuda a gente a começar a definir o que significa devoção é a ideia de consagração. A ideia de consagração também aparece na Bíblia, né? A ideia de consagração significa tornar sagrado, né? Ou participar daquilo que é sagrado, daquilo que é divino, né? A ideia de estar no sacramento, essa é a ideia de consagração. Significa você participar daquilo que é sacro, né? Daquilo que é sagrado. Então, essa ideia de consagração também está embutida dentro dessa perspectiva de devoção. E a última expressão que é usada muito na Bíblia, principalmente o apóstolo Paulo gosta muito dessa palavra, e ela vai ser utilizada ao longo aí de toda a história, que é a ideia de piedade, né? A ideia de piedade. Piedade é uma expressão bíblica e utilizada na história da igreja para se referir a uma pessoa que se oferece a Deus, né? Uma pessoa que a sua vida é uma vida de oferecimento a Deus, né? A gente vai ter mais para frente aí a ideia da prática da piedade. O que é isso, né? O que é a prática da piedade, tá bom? Então é isso. Então essas três palavras juntas, elas começam a esclarecer um pouco para nós o que de fato é a devoção cristã. É uma vida de dedicação completa a Deus. É uma vida de participação em Deus, participação do sagrado, divino, tornar a vida sacra, né? E a ideia de piedade, a ideia de uma vida oferecida para Deus, tá joia? Oferecida para Deus. Devoção, consagração e piedade. Quando a gente olha dentro da Escritura, a gente pode também ver, para a gente conseguir definir essa ideia de devoção, também três modelos, né? Três figuras, três personagens, três homens, né? Que se destacaram na história da Escritura, na história da redenção, como pessoas que são marcadas pela sua devoção, tá bom? Primeiro é o grande Enoque, né? Que eu já vi uma pessoa falando o nhoque da Bíblia. Não, o nhoque é a comida que a gente come, a massa italiana, nhoque, né? Não é isso, é o Enoque, tá bom? O Enoque, que está lá no livro de Gênesis, é muito curiosa a história de Enoque, porque Gênesis destaca apenas 3 versos para a vida de Enoque, né? Moisés, quando vai escrever o livro de Gênesis, ele fala a história de Enoque, era o pai de Matusalém, é muito curiosa que apenas 3 versos falam da vida de Enoque. E dos 3 versos, 2 e Enoque andava com Deus, e Enoque andava com Deus, e Enoque não era mais seu, mas Deus o tomou para si, e acabou essa história de Enoque. Mas quando você, lá na frente, no Novo Testamento, quando o autor de Hebreus vai falar, capítulo 11, a grande galeria dos heróis da fé, de modelos a serem imitados, Enoque está lá, né? Dizendo que Enoque foi transladado porque o seu testemunho era um testemunho de alguém que agradou a Deus, ok? Então, na vida de Enoque, a gente pode perceber esses 2 elementos aí de devoção. Enoque era alguém que andava com Deus, e é uma ideia muito interessante de alguém que anda com Deus, né? Anda com Deus é alguém que é parceiro de Deus, que é companheiro de Deus, alguém que tem intimidade com Deus, que tem uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus, ok? Mas Enoque também é alguém, o autor de Hebreus vai dizer que agradou a Deus, alguém que foi reconhecido no seu tempo publicamente como alguém que vivia para agradar a Deus, o Criador, tá bom? Então, esse é o primeiro modelo de devoção que a gente tem na Escritura. Mas tem um segundo, que é Daniel. Daniel, ele é muito conhecido ali pelos eventos miraculosos, né, que ocorreram, principalmente da cova dos leões, né, e dos seus amigos lá da fornalha. Mas no capítulo 10, que é um capítulo maravilhoso, né, um capítulo maravilhoso, sempre me emociono quando leio esse capítulo, eu quero me colocar no lugar de Daniel ali, né? Acontece uma teofania, né? Uma manifestação divina corporificada ali. Alguns acreditam que é uma cristofania, alguns acreditam ali que é uma manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento, mas enfim, não é um ponto teológico aqui. Mas o que é que acontece? É que Daniel, ele já é um idoso, né? Não é mais agora um adolescente que saiu de Israel
para ir para a Babilônia, ele está muito tempo na Babilônia, ele conseguiu, então, assim, ocupar um lugar de destaque dentro do Império da Babilônia, e ele está meditando na visão que ele teve, na visão do que aconteceria no desenrolar da história, dos reinos que seriam destronados, e do dia que apareceria um semelhante ao Filho do Homem, que iria destruir todos os reinos, e o próprio Deus, o ancião de dias, ele ia entregar então todo o domínio e o governo, e o seu reino seria eterno, né? Aí ele estava meditando nisso, e estava maravilhado com essa visão que ele teve, então aparece essa criatura para ele maravilhosa, deslumbrante, ele chega a dar detalhes, né? Capítulo 10 você pode ler ali, e você tem que ter imaginação para tentar imaginar esse ser, né, glorioso, e ele se curva aos pés desse ser, e acontece uma coisa assim muito curiosa. O que acontece? Esse ser fala para ele: Daniel, tu és um homem muito amado. É uma expressão que eu gosto. Imagina você escutar isso da parte do Senhor, né? Você é muito amado por mim, né? Porque desde quando você chegou aqui, olha o que diz, você aplicou o seu coração para compreender a Deus e para se humilhar diante de Deus. Olha a devoção de Daniel, né? Desde quando Daniel era um adolescente, lá atrás, chegando na Babilônia, talvez assustado e tudo mais, ele aplicou o seu coração para compreender a Deus, para perceber o que Deus queria dele. E segundo, para se humilhar diante de Deus, para não ter outro Deus a não ser o Deus de Israel, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o segundo modelo maravilhoso aí de devoção que nós temos na Bíblia. Mas há um terceiro, o grande rei Davi também é o terceiro modelo de devoção a Deus que nós sabemos, né? A história de Davi em 1 e 2 Samuel é brilhante, né? Você tem que ler pelo menos uma vez por ano a história de Davi ali, né? E os salmos, né? Que são os cânticos, e que Davi escreveu a maioria dos salmos, são assim, vamos dizer, nós vamos ter uma aula, né, sobre isso, sobre a importância dos salmos. Os salmos, assim, não tem como você crescer em devoção, crescer em espiritualidade sem ter salmo como base da sua vida. Os salmos são maravilhosos, né? Faz um tempo que eu tenho tentado ter uma prática de ler, meditar e orar os salmos todos os dias antes de dormir. É uma prática que eu tenho tentado aí, chamado Lectio Divina, né? Que ao longo da história foi consagrada essa prática. Então, e quando você olha a história de Davi, quando você lê os salmos, né? Você percebe duas coisas. Primeiro, Davi se dedicou a buscar Deus, né? Salmo 63 ele diz: olha, a minha alma anseia por ti. Essa ideia de busca, né? Essa ideia de querer ter um contato com o divino, com o sagrado, com o Deus vivo e verdadeiro, né? De ter sua alma renovada pelo Senhor, né? E segundo Davi, Salmo 119, 11, ele fala isso. Davi se dedicou a guardar a palavra de Deus. Ele diz: eu guardo a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, Davi foi marcado por esses dois elementos, né? Junto com Enoque e Daniel, alguém que buscava Deus e alguém que buscava guardar a palavra de Deus, viver conforme a palavra de Deus revelada, tá bom? Diante disso, olha o que o Jerry Bridges diz, não no livro que a gente tem aqui, num outro livro, um livro Exercita-te na Piedade, olha o que ele diz. O conceito de devoção dentro das Escrituras transmite uma ideia de uma atitude pessoal para com Deus, esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento, que resulta em ações agradáveis a Ele. Olha só como é bem isso que a gente viu, tanto nas definições das palavras, quanto também nos modelos bíblicos. Ou seja, é um crescente relacionamento com Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Perfeita definição do Jerry Bridges aí, nesse livro, do que é a devoção cristã. Se a gente pudesse conceituar a devoção cristã, nós podemos conceituar ela nesses dois elementos. O que é a devoção cristã? É um viver para com Deus, um relacionamento com Deus, uma atitude para com Deus, né, que resulta em um estilo de vida agradável a Ele, que resulta em uma vida devotada para Ele, uma vida dedicada a Ele, uma vida para agradá-lo. Então, é viver com Deus junto com o viver para Deus. Relacionamento com Deus e estilo de vida para Deus. Isso é, assim, de maneira bem resumida, bem organizadinha aí, a definição de devoção cristã. Porém, quando você pensa na devoção cristã, você precisa pensar que a devoção cristã ela surge, tá bom?
Como que surge a devoção cristã? Essa é uma pergunta boa, né? Como é que uma pessoa se torna devota a Deus, né? Quais são os ingredientes, vamos dizer assim, da devoção? E quando a gente olha e estuda a palavra de Deus, você vai perceber que existem 3 ingredientes aí que fazem com que a devoção cristã surja. O primeiro ingrediente é o temor a Deus, tá aí. O segundo ingrediente é o amor de Deus, né? E aí é a base da devoção. E esses 2 elementos, o temor a Deus e o amor de Deus, então ele faz brotar um anseio por Deus, um desejo por Deus. E esses 3 elementos juntos, eles então fazem brotar, surgir de uma pessoa um relacionamento com Deus, uma caminhada com Deus e um estilo de vida agradável ao Senhor. Tá bom? Então é isso. Tá joia? Olha como isso é muito fantástico. Porque quando você vê aí, ao longo da história da igreja, principalmente nos tempos em que a gente está vivendo, você vai ver que toda vez que houve distorção da vida cristã, ou toda vez que houve distorção nessa ideia de crescimento, de espiritualidade, de devoção, é porque um desses elementos eles foram ou potencializados ou eles foram separados, ok? Da devoção. A devoção é a junção desses 3 elementos, gente. Esses 3 elementos. Isso precisa ficar claro, tá bom? Por exemplo, se você tem temor a Deus, né? Se você tem temor a Deus e não tem o amor de Deus, né? Você não vai ter uma devoção verdadeira. Se você tem o amor de Deus, mas não tem o temor a Deus, essa devoção também não vai ser bem ajustada, né? E os 2 sozinhos não têm o poder de, por si só, criar um desejo autêntico e genuíno. Os 2 sozinhos, não, eles precisam dos 2 juntos, tá bom? É isso que a gente vai ver. Então, o que é o temor a Deus, tá? O que é o temor a Deus que nós precisamos buscar ter, orar, refletir e buscar? Primeiro, temor a Deus não é um medo ansioso, ok? Não é isso. Temor a Deus é uma veneração, é uma reverência, é um santo assombro de você ter uma percepção sobre quem Deus é, de estar na presença de Deus, de conhecer o ser criador, o divino, o transcendente, de você estar na presença desse Deus. Por exemplo, 3 eventos aí que são maravilhosos na Bíblia, que traz essa ideia de temor. Primeiro, no Êxodo, Êxodo 20, né? O que acontece? Moisés libertou a nação de Israel lá do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles cantaram cânticos, né, de adoração a Deus ali por tamanha libertação que ficou gravado na história até hoje, né? E eles estão caminhando no deserto, eles vão parar lá no Monte Sinai, o Monte Horebe, né? E lá Moisés, então, sobe e lá no monte ele recebe a lei de Deus, né? Recebe toda a disposição de Deus e Deus fala: eu quero fazer uma aliança com esse povo aqui agora, right now, fazer uma aliança. Moisés desce do monte e no dia marcado da aliança o povo se consagra, é ungido lá com aspergido com sangue, aquela coisa toda, aquele ritual do Antigo Testamento. E dizem então que o monte começa a fumegar, o monte começa a tremer, o céu escurece, começa a cair raio, relâmpago, trovoada, e lá de dentro daquela montanha sai uma voz assim estrondosa, uma voz que faz tremer tudo assim. E diz o texto bíblico que o povo ficou assombrado, o povo ficou assim, ficou aterrorizado com aquele negócio de perceber, ter um pequeno vislumbre da grandeza e da glória de Deus. Lá em Deuteronômio, quando Moisés está falando a segunda geração, ele vai dizer uma coisa, ele vai dizer, olha, por que isso aconteceu? Por que Deus se manifestou daquela maneira? Para que vocês temessem ao Senhor, para que vocês nunca se esquecessem de quem é Deus, para que vocês pudessem viver uma vida agradável a Deus. Esse é o ponto, o temor a Deus, ok? Ter uma percepção da grandeza, esse santo assombro, uma reverência. Isaías 6, um texto brilhante, no ano né, o profeta estava no ano do reinado, quando o rei Uzias tinha morrido, o trono de Judá estava vazio, não tinha nenhum rei. Ele estava chegando no templo, então, em Jerusalém, o que acontece? Diz que ele teve uma visão do verdadeiro santuário divino no céu. Ele viu aquele que estava sentado
no alto da majestade, no alto sublime trono, as suas vestes escorriam pelo chão, né? Diz que serafins, que eram seres que em combustão, que queimavam assim, gritavam, né, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles não tinham coragem de olhar para aquele que estava sentado naquele trono, porque tampavam com duas asas o rosto, com duas asas tampavam os pés, porque nem mesmo os seus pés eram tão puros, sua vida não era tão pura quanto a santidade, quanto a pureza daquele que estava sentado lá. E com as outras duas voavam, tinham seis asas. E quando Isaías vê isso, então, eles cantavam tão alto, os serafins, diz o texto, que as colunas do templo de Deus, meu irmão, o templo de Deus estremeciam, balançavam, né? Você imagina, às vezes a gente vê na hora do louvor, ali no cântico, né? no culto, o irmão cantando de qualquer jeito, outro olhando o relógio, outro brincando, outro dando tapa na cabeça do outro, uma baderna, uma bagunça. Agora, os serafins estavam cantando tão alto, tão vibrante, diante da glória de Deus ali, né? E Isaías tem aquela visão, ele literalmente tem um susto da alma, um assombro, e ele cai aos seus pés, dizendo: ai de mim, estou perdido, né? Porque eu sou um pecador, vivo no meio de um povo pecador, e os meus olhos viram o rei de Israel, viram o Senhor dos Exércitos. Então, assombro, o temor. E por fim, Lucas capítulo 5, uma das minhas histórias do Novo Testamento favorita. Jesus está com os discípulos e ele manda Pedro lançar as redes no lugar, e Pedro falou: mestre, cara, você entende de pregação, você entende de ensino, de religião, mas deixa aqui de pescaria, quem entende sou eu. Você é carpinteiro, você tem outro ofício, cada um no seu quadrado. Falou: olha, eu já trabalhei a noite inteira, não tem peixe nesse mar aqui, tá bom? Vamos deixar quieto isso aí, já lavamos as redes. Mas ele diz: olha, mas sobre a tua palavra, tem um lampeio de fé ali, né? Eu vou lançar as redes. E quando lança as redes, diz o texto que às vezes ficam tão pesadas que estão se rasgando, eles têm que chamar outro barco para ajudar, tamanha quantidade de peixe. E quando Pedro tem essa percepção de estar na presença do santo, na presença do ser divino, ele cai aos pés de Jesus ali mesmo no barco e diz: retira-te de mim, porque não sou digno de estar na tua presença, sou um homem pecador. Então, esse elemento de temor é um elemento fundamental na devoção cristã. E esse é o primeiro elemento. O primeiro elemento, tá bom? Mas há um segundo. O que é o amor de Deus? O segundo elemento da devoção é quando você tem uma percepção do amor de Deus. O que significa o amor de Deus? Significa uma profunda afeição, buscar o bem. Quando você tem uma percepção do amor que Deus tem por você, cara, tudo muda, né? Sim, tudo muda. Você é cativado pelo amor de Deus, né? Tudo muda, né? E note isso. Note que o amor de Deus está diretamente conectado com o temor a Deus. Por quê? Porque você não vai ver a grandeza do amor de Deus se primeiro você não tem uma percepção da santidade de Deus, né? Um autor diz isso. Olha, somente aqueles que viram o tamanho abismo entre ele e Deus, entre o seu pecado e a santidade de Deus, sobre a sua pequenez e a grandeza de Deus, sobre a sua finidade, a infinitude de Deus, somente aqueles que perceberam esse tamanho abismo, somente aqueles que tiveram esse assombro diante da grandeza, da santidade, da maravilha de Deus, é que vão perceber que Deus quis transpor esse abismo. Essa é a mensagem cristã. A mensagem cristã não é de que nós estamos nos aperfeiçoando para chegar ao nível de Deus. O próprio Deus se condescendeu a vir até nós, a transpor esse abismo por causa do seu amor, por causa da sua profunda afeição, porque Ele quis o nosso bem, porque Ele quis que nós estivéssemos, nós pecadores, ao seu lado. Ele fez isso na obra maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário, entregando seu Filho para ser punido por nós, para que pudéssemos purificar dos nossos erros. Então, olha como acontece isso. Êxodo 34, depois que Moisés dá toda a lei para o povo e tal, e Moisés fica 40 dias no monte de novo, o povo então faz um bezerro de ouro, estão lembrados? Eles fazem um bezerro de ouro e estão cantando e dançando: esse é o Deus que nos tirou do Egito, pá, 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 pá. Fizeram um bezerro de ouro lá. Moisés chega lá e ele mata, ele quebra o bezerro, e Deus falou: eu vou exterminar essa nação, eu vou exterminar esse povo é idólatra, de dura servir. Mas Moisés intercede. E quando Moisés intercede, Deus então perdoa, e Deus vai renovar a aliança, e Moisés pede para que Deus manifeste a sua glória, Moisés pede para que Deus não abandone eles, para que Deus continue essa caminhada com eles. E Deus fala assim: não, eu vou passar, né? Você não vai ver a minha face, você vai ver minhas costas, eu vou passar e vou renovar essa aliança com vocês.
Diz o texto que quando ele passa, diz ali, até tem um elemento misterioso no texto ali, ele é proclamado o nome do Senhor para Moisés, e Moisés então fica maravilhado com o perdão de Deus. E Moisés declara essas palavras, porque o Senhor Deus é tardio em graça, é benigno, e a sua misericórdia, a palavra chesed ali no hebraico, o seu amor leal dura para sempre. Dura para sempre. É um Deus de graça, um Deus perdoador, que transpôs esse abismo para estar conosco. Esse é o segundo elemento da devoção. Malaquias 1, né? Quando o profeta se levanta, eu tenho amado vocês, e vocês se perguntam, como que o Senhor tem nos amado? A geração que votou desígnio. O que nós estamos sofrendo aqui? Ele fala, mas eu escolhi vocês entre todas as nações para serem meu povo de propriedade particular, né? Eu poderia ter destruído vocês, mas eu tenho trazido vocês até aqui geração após geração, porque eu amei vocês. Não porque vocês eram melhores, não porque vocês eram o melhor povo, não, porque eu quis vocês. Ok? E Lucas capítulo 7 está aí até a figura, o dia em que uma mulher, reconhecidamente, uma mulher imoral, invade um jantar, um simpósio, né? A palavra grega ali, um simpósio, né? Com os fariseus, com os mestres da lei, e ela então pega um vaso que ela tinha de um perfume muito caro, ela quebra aos pés de Jesus, e ela unge os pés de Jesus ali, né? E Jesus então, os fariseus falam entre si, olha, se ele fosse realmente o mestre, conhecia a história dessa mulher, sabia que essa mulher não vale nada, que não merece nem estar aqui, eu deveria ter expulsado ela para mostrar para todo mundo, né, o que é o correto, né? Mas Jesus fala assim, por que vocês falam isso no coração? Ele conta uma história, quem é que mais ama, né? Ele fala assim, aquele que mais ama é aquele que mais foi perdoado. Aquele que percebe o tamanho abismo que Deus transpôs para perdoá-lo. De fato, vai brotar do seu coração um amor por Deus, uma devoção por Deus. Então, esses dois elementos juntos, eles geram um terceiro, que é um desejo de Deus. Os filhos de Corá, no Salmo 42, diz isso. Como a corça anseia por águas, como uma terra seca e árida, assim a minha alma suspira por Deus. A minha alma anseia por esse Deus que é temível, que é santo, mas é gracioso e amoroso. Isaías 55 está falando para o povo no exílio, dizendo, aquele que tem sede, né, venha às águas e se sacie. Né? Você que quer leite, vinho, mel, né, e gasta dinheiro com aquilo que não pode se satisfazer, venha, beba, coma. O Senhor tem para oferecer e saciar a alma. Né? E Filipenses 3, o apóstolo Paulo, um homem que teve esse encontro com a grandeza e o amor de Deus, que temia Deus e amava a Deus, ele diz, olha, eu julguei diante a tudo aquilo que me vangloriava, que era o meu status religioso, eu julguei tudo isso como perda, como esterco, como não apenas assim nada, mas como desprezível, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Né? Ele fala isso, para ser encontrado nele, essa é a ideia, né? Esse desejo de conhecer a Deus, de amar a Deus e buscar a Deus. Mas como eu falei, lembra, se você tem o temor de Deus e não tem o amor de Deus, o que vai acontecer? Deus vai parecer para você um ser distante, um ser tirano, vai parecer um ser que está ali só para corrigir as suas falhas. Ok? Se você tem o amor de Deus e não tem o temor de Deus, você vai achar que Deus é teu camarada, que Deus que Deus não se importa com o teu estilo de vida, que Deus quer que você apenas seja feliz. Né? É isso que vai acontecer. Né? E se você não tem nenhum dos dois, se você não tem o temor de Deus e você não tem o amor de Deus, essa percepção profunda desses dois elementos, tanto de temor quanto de amor, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que não vai brotar desejo no seu coração por Deus. O desejo por Deus, meus irmãos, é uma coisa para você entender. O desejo por Deus não é fruto do nada. Não existe pessoas super espirituais ali, que não existe esse negócio de pessoas que elas... não, mas é porque ela é assim, é por causa do seu temperamento, é por causa da sua história de vida, é por causa do contexto da família. Não existe isso. Existe uma caminhada de percepção, de grandeza, de busca. Ok? E quando você tem o temor de Deus, o amor de Deus, naturalmente brota um desejo por Deus. Olha, Agostinho, nas suas Confissões, eu já falei isso várias vezes aqui, se você não leu Confissões, você possivelmente vai ficar num andar abaixo lá na eternidade, tá bom? Na Nova Jerusalém, você vai ficar numa casa velha, tá? Porque você não leu Confissões, olha o que ele diz.
Ó Deus tão alto, tão excelente, tão poderoso, tão onipotente, tão misericordioso e tão justo, tão oculto e tão presente, tão formoso e tão forte, estável e incompreensível, imutável e tudo mudando, nunca novo, mas também nunca velho, inovando tudo e cavando a ruína dos soberbos sem que eles saibam. Eu gosto dessa expressão. Sempre em ação e sempre em repouso, conduzindo, enchendo, protegendo, criando, nutrindo e aperfeiçoando, buscando, ainda que nada te falte. O que diremos nós, meu Deus, minha vida, minha santa delícia? Ou o que diz alguém quando fala de ti? Que palavras para expressar essa grandeza, essa maravilha de quem, do temor, do temível Deus que tu és, do maravilhoso Deus que tu és. Como expressar tudo isso, minha santa delícia? Mas ai dos que se calam acerca de ti. Ai daqueles que não têm nada para falar sobre Deus, que nunca teve um encontro com Deus, que nunca tiveram uma experiência com Deus, que nunca experimentaram a Deus. Ai deles, que embora falem muito, embora tenham muita coisa para falar, eles serão calados. No fundo ficarão mudos, porque no fundo nunca experimentaram a única coisa que importa nessa vida, que é viver para Deus, conhecer a Deus, viver para Deus, amar a Deus e glorificar a Deus neste mundo. Maravilhoso como Agostinho fecha essa ideia de devoção numa métrica poética, né? Assim, conseguindo assim equilibrar e harmonizar esses elementos de temor, de amor e de desejo por Deus, tá bom? Então, essa é a definição de devoção, tá joia? Essa é a definição de devoção. Mas tendo em vista isso, então, se devoção, tá bom? Um relacionamento com Deus, crescente com Deus, que gera uma vida agradável para Deus, nos 3 elementos de temor, amor e desejo, tá bom? Como isso se desenrola na prática? Como se desenrola na prática? Essas 2 perguntas aí. Como a devoção cristã se desenvolve na prática? Como eu falei, como um cristão realmente devoto se parece? Como que ele se parece mesmo no dia a dia, na vida, né? Porque parece, às vezes, você escuta aí as confissões de Agostinho, você vê a vida de Davi, de Daniel, de Enoque, mas que a gente não tem uma percepção muito clara, né? Porque, assim, de alguma maneira a gente não conviveu com eles, né? Não conviveu com eles, então a gente não sabe, né? E, às vezes, um dos grandes riscos de você estudar biografias é porque você perde de vista o elemento que, às vezes, o elemento muito romantizado, muito utópico, né, da devoção, né? Às vezes você perde isso, né? E às vezes você tem uma imagem do que significa um cristão devoto que ele não corresponde com a verdade, não corresponde com a realidade, não corresponde com aquilo que de fato a palavra de Deus diz, tá bom? Tendo em vista isso, olha, como a Bíblia afirma nessa ideia de devoção, e devoção não é coisa assim, simplesmente uma coisa romântica, né? Mas é uma luta. Olha o que diz Romanos 8:5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Há uma luta entre carne e espírito, né, na Bíblia, né, e na vida cristã. Né? A devoção não é assim, não é uma pessoa que nunca tem luta, que nunca tem problema, que nunca tem quedas, né? que ela já chegou num nível que os outros não chegaram. Não é isso. Ó Gálatas 5, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, a cobiça, o desejo da carne. Porque a carne milita, olha a expressão aí militar, uma expressão de guerra. A carne guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por que eu botei esse texto aqui? Porque esses 2 textos, eles, quando interpretados, eles vão definir como que um cristão na prática se parece. Tá? Por causa desses 2 textos, a interpretação ao longo da história da igreja, tá bom? Desses 2 textos fez com que desse um ritmo para a devoção, né? Ou moldar aquilo que é um cristão devoto, né? Por exemplo, quando os cristãos interpretaram a expressão carne ali como corpo, tá bom? Como corpo humano, então, devoção significa determinados tipos de práticas, significa se abster de qualquer desejo, qualquer prazer, qualquer sentido sensorial, experiência sensorial que o corpo traz. Tá bom? Isso é a devoção. Quando os cristãos ali interpretaram carne como o mundo que nos cerca,
Então, devoção significa militar contra o mundo, significa você se afastar de pessoas, se afastar de instituições, se afastar de práticas que as outras pessoas também fazem. Isso levou alguns cristãos, inclusive, a criar colônias só de cristãos, né? Condomínio fechado só de cristãos, onde só vive cristão, né? Não vive outro tipo de pessoa, como os Quakers, como os Amish, né? São expressões disso, ok? Então, agora, quando cristãos eles começaram a falar que essa luta de carne contra o espírito é uma luta que já foi completamente vencida no ato da regeneração, por exemplo, né? O que foi conhecido como hipergraça, começaram a falar então que agora o cristão não peca mais, o cristão não luta mais, porque agora ele vive pelo espírito, e que Paulo ali, na verdade, está falando sobre uma hipótese antes da conversão, que é a luta da conversão, né? A luta da conversão é a luta da carne contra o espírito, e quando ele se converteu, agora ele vive no espírito, agora ele não tem problema, ele pode fazer o que ele quiser, porque a vida dele agora é uma vida agradável a Deus. Será que é isso? Né? Será que é isso? Né? E essas interpretações dessa luta aí fez com que criasse basicamente 4 tipos aí de expressão de devoção que eu coloquei aí ao longo da história da igreja, tá bom? Olha aí esses 4 tipos de devoção. Primeiro, o primeiro tipo de expressão de devoção, de ritmo de devoção que a gente vê na história da igreja é o místico, é o misticismo. Tá? A primeira foto ali é de Caterina de Siena, que foi uma medieval chamada os místicos medievais. E no meio da Idade Média ali, e você sabe que bem o que foi a Idade Média, toda a corrupção da igreja institucional, do catolicismo romano e tal, existiram algumas pessoas que começaram a buscar essa transcendência, né? Experiências sobrenaturais com Deus, de que a devoção significava você se isolar do mundo, né? Se isolar da vida cotidiana e você buscar intensamente a Deus para que você, quanto mais experiências sobrenaturais você tivesse, mais devoto você era. A Caterina de Siena, inclusive, então isso levava a jejum, vigílias, né? Em vários tipos de práticas, que isso era a expressão de devoção correta. A Caterina de Siena, inclusive, ela chegou a afirmar que ela teve uma experiência, que ela foi arrebatada até o céu, e lá no céu ela teve um casamento, ela casou com o Senhor Jesus, e ela era conhecida como a noiva de Cristo agora, né? Então, uma experiência muito louca, né? Então, a primeira expressão que geralmente as pessoas têm com uma pessoa devotada é uma pessoa mística, uma pessoa que tem experiências sobrenaturais, tá bom? O segundo tipo de devoção aí que a gente vê ao longo da história da igreja, tá? É vamos dizer que é o ascético, tá? Não é o místico, mas é o ascético. E o movimento neopuritano, né? O movimento ascético, ele expressou isso bem. Diante daqueles textos, né, de luta da carne, de santificação, e interpretar a expressão carne ali com o corpo, o movimento neopuritano e o movimento ascético começou a falar que a devoção verdadeira era uma pessoa que ela era uma pessoa distinta do mundo, das outras pessoas do mundo, porque ela não experimentava dos prazeres que as pessoas experimentavam. Okay? Então, a devoção significa você deixar de comer determinados tipos de alimento, você não beber, não ter nenhum tipo de bebida, você não festejar, você não se dar esses luxos, esses prazeres, né? Não contar piada, né? Alguns escritos neopuritanos dizem que o homem devotado é um homem com uma cara sisuda, é um homem que não se dá essas que ele chamava de futilidades da vida, comer, beber, se regozijar, se alegrar, contar piada, né? Brincar, né? Alguém que não é dado às coisas. Então, isso fez essa separação radical, que a Igreja Católica, mas o movimento ascético também fez. Existem práticas que são eminentemente santas, como oração, como ir à igreja, como algumas roupas, né? Saia midi, né? Saia midi, como o jaleco, né? Esse jaleco puritano, né? Então, isso, fazer a barba, né? A barba era uma expressão pecaminosa em alguns círculos, né? Algumas práticas santas e outras práticas eminentemente profanas, né? Como eu falei, beber, comer, ver um filme, escutar uma música e tudo mais, são práticas profanas. Ter determinadas amizades, amigos que não são cristãos, ter amigos incrédulos como profanos, né? Então, é um ascetismo. Essa foi uma segunda expressão de devoção equivocada da igreja. A terceira expressão, uma expressão mais moderna, que eu diria ali é a expressão sensitiva,
Não é místico, não é ascético, mas é sensitivo. Como o cristão devoto é aquela pessoa dada aos sentimentos, às emoções. Então, a pessoa que ela vai ao culto, ela chora, ela ergue a mão, ela fica de joelhos, ela se emociona, ela escuta uma música, ela começa a chorar. Então, ela diz, olha, aquela pessoa é uma pessoa muito devotada a Deus. Por quê? Porque ela sempre chora no culto, ela tem expressões corporais, ela levanta as mãos, ela se ajoelha, né? Ela tem essa expressão de falar com Deus, de orar, de maneira assim muito expressiva, né? E ela tem sentimentos, né? Ela é muito sensível, né? Ela é sensível à voz de Deus. Até tem um elemento enigmático ali por trás, né? Um elemento misterioso. Mas como ela é sensível? Ela ouve a voz de Deus. Não, eu tava não sei aonde Deus falou comigo, Deus falou no meu coração. Mas Deus falou como? Não, eu escutei uma voz, é como se fosse uma voz dentro de mim, me falando comigo. Então, é uma pessoa sensitiva, que está mais parecido com o espiritismo, a mediunidade, né? Dentro do espiritismo, o médium é essa pessoa sensitiva, que ela consegue sentir no seu corpo os espíritos, né? Parece que esse tipo de elemento espírita entrou dentro da igreja na devoção, né? Que é o sensitivo. Mas há uma quarta expressão de devoção hoje na igreja, tá? Que não é o místico, que não é o ascético e não é o sensitivo, é o intelectual. O que é o intelectual? Aquela pessoa que ela acha que quanto mais intelectualizada ela for, mais devota ela vai ser. Então, é uma pessoa que ela está lendo todos os livros, ela está lendo todos os clássicos, ela lê a Bíblia regularmente, ela só fala todas as doutrinas, né? Ele é o caça-heresia, né? Ele fica lá no Facebook, vendo os vídeos, vendo os hereges de plantão, e ele tem todo um tratado de heresias. Nos grupos do WhatsApp, ele é o mais rápido a falar as heresias que as pessoas estão cometendo por aí. Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, quanto mais instruída intelectualmente ela for, mais devotado a Cristo ela vai ser. Tá bom? Basicamente, hoje tem essas 4 expressões. Eu quero mostrar para vocês que essas 4 percepções de devoção, apesar que cada uma delas tem elementos de uma devoção verdadeira, elas não são essencialmente equivocadas, tá bom? Essas 4 por si só não representam qual é o ritmo verdadeiro da devoção cristã, tá bom? Não representa. Olha como Paulo parece que não está pensando em nenhuma dessas 4 quando ele está falando da vida cristã. Texto famoso, 1 Coríntios 10. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Olha só como parece que Paulo está dizendo o seguinte, olha, e o capítulo 10 está dentro da seção de Corinto, de liberdade cristã. Que práticas eu posso fazer, que práticas que eu não posso fazer, apóstolo Paulo? Essa era a pergunta dos Coríntios. E ele termina toda essa sessão que começa no capítulo 8, 9, 10, dizendo, olha, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Parece que Paulo, na sua cabeça, primeiro, ele não tem uma perspectiva de que um cristão devotado é alguém que foge do mundo. É alguém que está vivendo a sua vida. Olha como ele usa. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa. Se você está vivendo a sua vida, viva para a glória de Deus. Viva a sua vida de uma perspectiva que agrade a Deus no mundo. É isso que Paulo está dizendo. Segunda coisa, Paulo está dizendo que é o seguinte, que tanto em elementos tão simples, tão cotidianos, tão até às vezes inconscientes, como beber ou comer, parece que Paulo não tem essa ideia de diferenciar, né? Como se houvesse uma regra de coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer. Apesar que tem coisas que o cristão tem que se abster, tem coisas que o cristão tem que adotar, nós vamos ver isso mais para frente, mas parece que Paulo está dizendo o seguinte, olha, a vida cristã, seja em atividades simples como comer, beber, ou seja em atividades grandes, ou seja qualquer outra coisa, é uma vida devotada a Deus. É um viver cotidiano para Deus. E o terceiro elemento, parece que Paulo diz o seguinte, mas tudo isso tem uma intencionalidade, tem um alvo, tem um objetivo, né? Tem um propósito, que é o quê? A glória de Deus neste mundo, que é viver a vida da perspectiva divina, manifestar a Deus e se regozijar com as coisas de Deus nessa vida, tá bom? Essa é a devoção, o relacionamento com Deus que torna, que produz uma vida agradável a Deus. Parece que Paulo tem isso em mente. Então, eu quero destacar 4 coisas. Primeiro, a devoção cristã não é uma fuga do mundo criado, tá bom? Não ache você que você vai ser um cristão super devotado porque você bloqueou todos os seus amigos incrédulos do Facebook e do Instagram. Você agora não está mais morando aí no seu bairro, você está morando num condomínio fechado só de crente,
tá bom? E você só convive com crente e você não escuta nenhum outro tipo de música que não seja gospel, você não vê nenhum outro tipo de filme que não seja cristão, tá bom? Você não lê nenhum outro tipo de livro que não seja a Bíblia, tá bom? E você fez uma dieta balanceada, não, e você agora costurou roupas de maneira que não apareçam partes do seu corpo e você não vê mais a TV nenhuma. Não pense que com isso você vai ser cristão. A devoção cristã não é uma fuga do mundo, muito pelo contrário. Tá bom? Segundo, a devoção cristã não se resume em práticas ascéticas. A devoção cristã não significa você criar uma lista de práticas que você pode e que não pode. E a nossa sociedade, que é uma sociedade que está trancafiada no pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquela repulsa para tudo aquilo que é reflexivo, para refletir, para se aprofundar, para pensar. Eu não quero saber de fundamento teológico, não quero saber de reflexão, não quero saber nada disso. Eu quero saber disso, eu quero saber o que dá resultado. Eu quero saber o método. Me diz o seguinte, o que eu posso, o que eu não posso, a conta é simples, né? É simples. Então me diz o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer e é isso que eu vou conduzir a minha vida. Isso é ascetismo. Ok? É você categorizar práticas sânticas e práticas profanas. Mas quando na Bíblia você vai ver, né, que pecado na Bíblia é muito mais a corrupção de coisas legítimas do que efetivamente práticas essencialmente malignas. Tá bom? É um assunto difícil, eu não tenho como entrar aqui agora, mas é isso. Tá bom? É isso. Tá? Não existe isso. Terceiro, a devoção cristã não é se tornar uma pessoa sensitiva, como eu falei. Devoção cristã não é uma pessoa agora ligada às emoções, apesar que envolve emoção na devoção, né? Uma pessoa pode chorar, se descabelar, pode ter sonho, pode ter visão, pode ter um monte de coisa, né? Isso não significa que vem de Deus, significa que vem de um relacionamento com Deus. Um dos brilhantes clássicos da história da igreja, Afeições Religiosas, o Jonathan Edwards, ele vai, na primeira seção do livro, ele vai destacar 12 sinais de espiritualidade falsa. E quando você lê os 12 sinais de espiritualidade falsa, você fica assombrado. Você vê, muitas delas têm a ver com essa ideia sensitiva, né? Não é isso, tá? E por fim, a devoção cristã não era meramente instruir a mente, como eu falei. Não tem nada a ver com isso. Apesar que passa por isso, né? Mas você pode ser, como o Tozer falou, né? Você pode ter opiniões corretas sobre Deus, mas ainda assim não ter amor por Deus e nem ter atitudes corretas para com Deus, tá bom? Satanás é prova disso. Olha como Jesus parece que está numa outra pegada. Diz, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você lembra desse texto? Jesus está com a mulher samaritana lá, e a mulher samaritana, então, pergunta sobre a adoração, e na cabeça da mulher samaritana, a adoração envolve três coisas. Primeiro, está no lugar certo. Ela diz, olha, é aqui no Monte Gerizim, em Samaria ou em Jerusalém que nós temos que adorar a Deus. Que lugar? Segundo, ela pensa que a adoração é estar no lugar e fazer alguma coisa. Levar uma oferenda, levar um sacrifício, acender um incenso. Né? Ela pensa que a adoração é isso. Né? E terceiro, a mulher samaritana pensa que a adoração se resume a você ter esse tipo de prática religiosa. Né? Mas ela era uma pessoa imoral, né? Ela tinha tido 4 maridos, e o marido que ela vivia não era marido dela, que a gente não sabe se ela estava ali, se era uma prostituta, se ela estava de rolo com o cara, se o cara era casado ou não, se ela estava só já morando junto com o cara ou não, nós não sabíamos. E ela está preocupada com a adoração, com uma vida toda torta. E Jesus chega e fala para ela assim, olha, você está equivocado, você está enganada primeiro. A hora chegou, porque Cristo, né, o Messias chegou. A religião vai ser restaurada, a vontade de Deus vai ser manifestada. A hora chegou em que os adoradores vão adorar em espírito e em verdade, com a inteireza do ser, no poder do Espírito de Deus, conforme a verdade, na integridade do seu ser e conforme revelado na palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é esse tipo de pessoa que Deus procura, de pessoas que a sua vida é uma vida de adoração a Deus. Tudo que elas fazem é uma vida de adoração a Deus. A devoção envolve uma vida completa para Deus. João 17, olha como Jesus ora por isso. Mas agora eu vou para junto de ti. Ele está orando para o Pai. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo, para que eles tenham prazer completo. Por quê? Porque o Espírito vai ser agora outorgado. Jesus vai, mas o Espírito vai ser enviado
para que eles pudessem agora ser santificados e viver no mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Agora, não peço que os tire do mundo. Olha como a gente passa batido nisso aqui. Não peço que os tire do mundo. A devoção cristã nunca foi uma fuga. E sim que os guarde do maligno. E sim que tu, Pai, guarde eles de eles não corromperem as suas vidas. Santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Lembra da aula passada? Molda a vida deles conforme a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. A devoção cristã é um viver agradável para Deus no meio do mundo, em meio ao mundo. É viver no mundo sem pertencer ao mundo. É amar a Deus no mundo. Olha só como Agostinho, mais uma vez, suas confissões brilhantes, ele fala isso. Peca aquele que te ama ao lado das coisas criadas, ao invés de amá-las por tua causa. Isso é música para os meus ouvidos. Isso é música para os meus ouvidos mesmo. Isso é a coisa mais linda que existe, uma declaração dessa. Olha o que o Agostinho está dizendo. Que o problema do crente, o problema do cristão, né, não é assim, a questão não é você não amar as coisas que estão no mundo, como amigo, família, alguns hobbies, né? O seu trabalho, tudo isso Deus quer que a gente ame essas coisas. O problema é a gente amar essas coisas ao lado de Deus ou acima de Deus. Então significa então se esse é o risco, se essa é a luta da carne contra o espírito, então significa que eu tenho que me abster de tudo isso e ser um monge? Não. Qual que é a perspectiva cristã agostiniana, da tradição agostina? Vamos dizer assim, é você amar a Deus e você amar as coisas criadas. Amar as coisas criadas por causa do seu amor a Deus. Cara, é isso que é a devoção cristã. Tá bom? Olha o que o Tozer diz lá nesse livro que eu falei. Um cristão devoto é aquele em que cada ato da vida é tão autenticamente sagrado quanto a oração. Olha isso. O batismo ou a ceia do Senhor. Para essa pessoa, o próprio ato de viver será sagrado e o mundo inteiro um santuário. Para essa pessoa, o próprio ato de viver será sagrado e o mundo inteiro um santuário. Isto é, sua vida inteira se torna um sacramento. Que pratiquemos a fina arte de fazer cada obra uma ministração sacerdotal. Creamos que Deus está em todos os nossos feitos simples e aprendamos a encontrá-lo neles. Semana que vem nós vamos ver a prática da piedade, que existe sim aquilo, a piedade direta, que o exercício das práticas devocionais, mas tudo isso tem que desembocar na piedade indireta, na devoção. Você ora, lê a Bíblia, jejua, louva a Deus, você memoriza versículo bíblico, está em comunhão com outras pessoas crentes, tem uma vida de congregação. Para quê? Para que você possa viver a vida como um ato de adoração a Deus, para que você possa criar seus filhos, para que você possa casar, para que você possa se divertir, para que você possa trabalhar, para que você possa ter amigos. Tudo isso com uma manifestação do amor a Deus e amando essas coisas devidamente conforme a vontade de Deus. Deu para entender, gente? Então, a devoção cristã é uma vida centrada em Deus. A luta da carne contra o espírito é essa. A carne deseja se colocar no lugar de Deus. Mas o crente, o espírito faz o quê? Faz a gente se humilhar e colocar Deus no centro da nossa vida. A devoção é uma vida centrada em Deus, em que você está vivendo para Ele. A devoção cristã é uma busca de viver no mundo da perspectiva de Deus. Essa é a devoção cristã. E, por fim, a devoção cristã significa crescer em amar a Deus e desfrutar das coisas criadas de maneira legítima. A questão não é o que você pratica, mas como você pratica. A questão não é quais são os elementos que tem na sua vida, mas por que eles estão lá e como você está operando eles. Ok? Operando eles. Uma pessoa que não bebe bebida alcoólica, que não vê nenhum filme no cinema, que não vê TV, tá bom? Que não come carne de porco, tá joia? Ainda assim pode ser uma pessoa mundana. Ainda assim pode ser uma pessoa não devotada a Deus. Tá joia? Então, esse é o ponto. Essa é a questão. Tá joia? Para finalizar, olha o que diz James Smith, que o meu tempo já está estourando. A ordem de Jesus
para que o sigamos. É um chamado a alinhar nossos amores e anseios ao dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia. Jesus é um mestre que não apenas instrui nosso intelecto, ele forma os nossos próprios amores. Ele não se contenta em apenas depositar novas ideias em nossa mente. O que Jesus deseja? Ele busca nada menos que nossos desejos, amores e anseios. Isso é o discipulado cristão. Essa é a devoção cristã. A devoção cristã é alinhar os nossos amores e os nossos anseios ao próprio Deus. É um relacionamento com Deus que gera uma vida agradável a Deus. Tá bom? Para terminar, eu quero terminar como? O Salmo 119 é um salmo que fala sobre devoção. E o salmo é dividido em 20 grandes sessões, tá bom? 20 grandes sessões. Então, a título aí de tarefa, de desafio, eu desafio você, então, a ler e meditar nessas sessões do Salmo 119, tá bom? Nessas sessões. Na sua Bíblia vai estar lá cada sessão, meditar em cada sessão do Salmo 119. Segundo, você destacar versos que falam ao seu coração. Poxa, esse verso que falou no meu coração. Esse verso aqui falou no meu coração. Você sublinhar, destacar. E terceiro, você memorizar pelo menos 3 versos desses salmos que mais falam ao teu coração. Você memorizar para que você possa criar essa ideia de devoção clara na sua mente e no seu coração. Tá bom, gente? Então, isso é a ideia de devoção cristã, tá bom? A busca pela devoção profunda, tá joia? Espero ter abençoado você nesse tempo. Espero que você também esteja se desafiando aí nas aulas, preenchendo o formulário, fazendo as tarefas, lendo o livro, se você tem, tá? E se Deus quiser, semana que vem, estamos aí para mais uma aula, tá? Deixa eu orar para terminar esse tempo e agradecer ao Senhor. Pai bendito, obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula, nesse tema tão profundo, às vezes tão difícil de chegar na sua essência, mas eu quero te pedir que o Senhor dê graça a mim e cada irmão que está vendo essa aula. Inclina o nosso coração, molda a nossa vida, nossos anseios, nossos desejos, para que a gente possa viver neste mundo de uma maneira agradável a Ti. Nas nossas práticas cotidianas, seja lá naquilo que a gente for fazer. Pai bendito, nós te amamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, um bom domingo e Deus te dê graça em todas as coisas até semana que vem, se Deus quiser. Até mais, tchau, tchau.